Os acidentes ofídicos ou ofidismo é um tipo de envenenamento causado por animais. No caso, as serpentes. Em geral, essas serpentes não atacam, né? Mas as serpentes, em geral, elas só vão atacar se elas forem ofendidas lá no ambiente natural delas, né? Se elas forem perturbadas naquele ambiente natural. Do contrário, você pode ficar tranquilo. No Brasil e na Amazônia, a principal espécie causadora de acidentes é a jararaca. As jararacas são responsáveis por cerca de 95% de todos os envenenamentos na Amazônia brasileira. No Brasil todo, elas são o grupo de serpentes que causa maior número de acidentes. Além das jararacas, a gente tem as corais, as cobras corais, a gente tem as surucucu pico de jaca, que também ocorre na Amazônia, as corais e as surucucus pico de jaca também causam envenenamentos na nossa região, e as cascavéis. As cascavéis não estão presentes na região de Manaus, elas estão presentes na Amazônia, elas estão presentes nas áreas de lavrado do estado de Roraima, mas nas áreas de floresta a gente não encontra cascavéis. Então essa daqui, isso aqui é uma jararaca adulta que causou acidente num paciente aqui do hospital. Por que elas têm tanto sucesso? Porque, primeiro, que elas conseguem habitar todos os tipos de ambiente. Elas habitam tanto ambientes florestais quanto ambientes rurais alterados pelo homem. Elas conseguem se reproduzir nesses dois tipos de ambientes. E são serpentes que se reproduzem e chegam em densidades demográficas dessa espécie, densidades altas dessas populações. Uma serpente, quando ela dá um bote e pica uma pessoa, ela pode inocular, alguns tipos de serpentes podem inocular, através das presas delas, substâncias químicas que são prejudiciais ao organismo da pessoa. A gente denomina isso de ofidismo. Quando esse veneno inoculado ele se espalha pelo corpo, ele pode provocar manifestações clínicas, sinais e sintomas, tanto no membro picado, então ele vai levar dor, inchaço, que a gente chama de edema, sangramento no local, tanto manifestações sistêmicas, porque esse veneno se espalha para o corpo inteiro. As manifestações sistêmicas principais no Brasil são as hemorragias, então qualquer parte do corpo pode sangrar, manifestações renais, então o paciente pode desenvolver uma insuficiência renal. O ofidismo é um problema de saúde pública muito importante no Brasil, especialmente na região amazônica. Na região amazônica, a incidência, a quantidade de casos pela população é 5 vezes maior do que no resto do Brasil. Em algumas comunidades indígenas, essa discrepância, essa desproporção é ainda maior. Algumas comunidades indígenas chegam a ter 10 vezes mais uma incidência 10 vezes maior do que na população não indígena. Além disso, outra iniquidade que a gente percebe também é em relação à gravidade, em relação à mortalidade devido ao ofidismo na Amazônia. Por que isso ocorre? A gente acredita que é principalmente devido à dificuldade de acesso ao tratamento. O único tratamento específico e comprovadamente eficaz para o tratamento do ofidismo é o soro antiofídico, que é um medicamento composto de anticorpos que, quando aplicados no doente, neutralizam o veneno que foi inoculado pela serpente. Esse é o único tratamento efetivo. E ele só está presente nos hospitais, nas áreas urbanas dos municípios da Amazônia. Imagina uma população que vive muito isolada, ribeirinhos e indígenas, que vive às vezes a dezenas ou centenas de quilômetros de distância de um hospital. Ele vai demorar horas ou até dias desde a comunidade onde ele mora até chegar no hospital. Quando chega no hospital já grave, às vezes ele vai evoluir para óbito ou ele pode também ter sequelas. As principais sequelas são devidas a complicações locais do envenenamento. Então ele pode ter uma necrose, que vai levar à amputação do membro, ele vai perder a função desse membro e isso traz uma consequência socioeconômica para essa família,
para essa comunidade e para a população como um todo, né? Que esse indivíduo pode, por exemplo, ter uma aposentadoria muito precoce e deixa de produzir também para a subsistência da família deles. Então a gente considera que, além de um problema de saúde pública, ele é um problema que deve ser visto também do aspecto econômico, né? O que a gente propõe, e é a grande linha de pesquisa hoje do nosso grupo de pesquisa, é a descentralização do soro antiofídico. Então, se para a pessoa é complicado sair da comunidade dela e chegar na área urbana do município para receber o soro, por que não levar o soro antiofídico para as comunidades, aproveitando a rede de unidades de saúde que estão presentes lá? Então, as unidades de saúde que estão nas comunidades ribeirinhas, as unidades de saúde que estão nas comunidades indígenas, nos distritos sanitários de saúde indígenas. Muitas dessas unidades de saúde, elas têm uma estrutura e recursos humanos que seriam suficientes para fazer o tratamento dessas pessoas lá mesmo, reduzindo muito, então, o tempo até recebimento do tratamento adequado e, possivelmente, é isso que a gente espera, a longo prazo, visualizar uma diminuição na mortalidade e no número de pessoas que ficam sequeladas lá nessas áreas remotas da Amazônia. Tem que ser um projeto de todos, né? Todos têm que entender e nós consideramos que não vamos avançar se a gente não levar o soro para mais próximo da população, né? Então,